Alô, futuros e futuras cadetes do EB, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam com saúde e espero principalmente que estejam acompanhando o curso, gostando e principalmente se preparando, não é? A ideia é essa, nós fechamos agora o nosso primeiro trimestre, teremos com esse assunto que nós vamos iniciar hoje, o pontapé inicial do segundo trimestre. E no terceiro trimestre, só para você ter uma ideia, já é quando vai acontecer a tua prova. Então as coisas estão passando muito rapidamente, não há tempo de recuo, de refresco, né? Você tem os conteúdos da base comum que são super importantes, caem no seu concurso, é importante que você continue a estudar, e tem os conteúdos aqui do preparatório. Como eu já havia anunciado antes, numa aula bônus que eu falo sobre os assuntos, os alunos do terceiro ano que fizeram a opção pelo Camil, pelo itinerário do Camil, é claro que nós não vamos ter como concluir todos os assuntos nessas aulas aqui. Por quê? O itinerário do Camil contempla segundo e terceiro anos, não é isso? Então, os conteúdos do segundo ano, cartografia, enfim, eu vou colocar disponível para vocês aqui adiante, no bloco específico, para que vocês consultem à medida das suas necessidades. Vão ser aulas bônus, vocês não vão ser avaliados por essas aulas, né? Eu vou explicar direitinho adiante, mas nós vamos então disponibilizar esse material adicional, porque caso você se sinta inseguro em algum desses conteúdos, você pode resgatar essas aulas. Por hora, continuamos na nossa batida aqui, cumprindo aqueles conteúdos previstos. Quem tiver alguma dúvida sobre isso que eu falei, dá uma olhada na aula bônus que está disponível no teu bloco aí do AVA, né, aqui mesmo. Nessa aula eu comento todo o programa, falo quais são os assuntos que nós vamos trabalhar e os assuntos que nós não formos trabalhar ou na base comum ou aqui no itinerário, eu vou colocar num bloco específico para que você, caso tenha necessidade, recorra a essas aulas adicionais. Beleza? Bom, mas isso eu vou explicar com cuidado adiante, depois que eu criar o bloco. Ele não está criado ainda. O que eu quero dizer para vocês é que agora, iniciando o segundo trimestre, nós vamos enfrentar um outro assunto muito habitual e muito importante. A estrutura etária, perdão, a estrutura e a dinâmica populacional mundial e do Brasil. Como vocês estão vendo aqui, as aulas vão ser numeradas sequencialmente, né? Até o final do ano letivo. Nós estamos na aula 10 e hoje nós vamos falar sobre indicadores demográficos. Bem importante essa aula, não é? Ah, professor, mas eu tenho que memorizar cálculo de mortalidade, natalidade, não precisa memorizar nada. E muito provavelmente eles não vão pedir cálculo para vocês. Mas você precisa conhecer o indicador para se posicionar. Por exemplo, se eu falo para você que as áreas mais pobres do Brasil são as que têm maior índice de fecundidade, você entende o que eu estou falando? Você entende o que é o índice de fecundidade? Se eu falar para você que a fecundidade brasileira ela é inferior ao coeficiente de reposição demográfica, você tem que entender essas informações, porque são textos como esse que podem aparecer numa prova sua, na prova do teu concurso, especialmente, beleza? Objetos do conhecimento, conceitos básicos e indicadores socioeconômicos aplicáveis ao estudo de demografia, o que nós estamos chamando aqui de indicadores demográficos. A distribuição e dinâmica da população mundial e do Brasil. Então, hoje nós vamos enfrentar principalmente esses dois objetos, ainda que eu vá comentar alguma coisa sobre estrutura etária brasileira, pirâmides etárias brasileiras, né? Vamos lá? 30 minutinhos de conversa, vai ser bem bacana. Esse assunto, galera, demografia, ele está presente no livro 1, na unidade 2, os capítulos 4 a 7. Todo o conteúdo que nós vamos contemplar em 4 aulas. Então, nas próximas aulas,
em 3 ou 4 aulas. Nas próximas aulas, essa mesma orientação vai aparecer aqui. Você não precisa hoje sair estudando ou revendo, porque você já estudou isso no segundo ano, revendo esses capítulos todos. 4 capítulos, 4, 5, 6 e 7. Não precisa. Mas é importante que você inicie os estudos para que você não tenha que estudá-los todos juntos no último capítulo também. Não é? Também o suplemento de revisão, aí de forma mais condensada e com exercícios, os temas 7 e 8. Beleza, beleza? Bacana. Vamos lá então. Então, a partir de agora, nós vamos demorar aqui uns 10 a 15 minutos somente nesse slide. Eu vou manter a minha imagem aqui, porque a partir de agora nós vamos ver os principais indicadores socioeconômicos vinculados à demografia. Não é? O primeiro deles, mais habitual, é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que é isso, professor? Acho que vale a pena a gente escrever alguma coisa aqui, né? A taxa de natalidade e mortalidade, primeiro que vai aparecer com esse símbolo aqui, ó, por 1000, né? Para que ela fique mais legível. Então não é por cento, é por 1000. A taxa de mortalidade e natalidade diz respeito à quantidade de nascidos vivos, isso aí é a natalidade, durante o período de um ano, beleza? Vezes 1000, desculpe a letra aqui que eu estou desenhando com o mouse, tá bem? Dividido pela população do país ou da região, no caso do Brasil, país, população total. Beleza? Essa é a natalidade. Beleza? Essa é a taxa de natalidade. Nascidos vivos vezes 1000 dividido pela população total. E a mortalidade? Óbitos durante o período de um ano, não é isso? Número de óbitos vezes 1000, por isso que aparece com esse símbolo, por 1000, não é por cento, né? Vezes 1000 dividido pela população. Quantidade média de pessoas, quantidade não, percentual, por 1000 pessoas, quantos que morrem. É essa a leitura. Por 1000 pessoas, quantos nasceram. É essa a leitura de natalidade e mortalidade. Beleza? São indicadores bem importantes. E a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade é o quê? Diz para mim. O que é que você acha? Vai aparecer aqui. Antes disso, mortalidade infantil. A mortalidade infantil, o cálculo é muito parecido com a taxa de mortalidade, beleza? A taxa de mortalidade infantil é a quantidade de óbitos até um ano. Do nascido até completar um ano, e tudo mais é igual, né? Por que é bem importante a mortalidade infantil? Imagine só, você conseguir mensurar a quantidade de óbitos de crianças recém-nascidas até um ano, você consegue mapear, por exemplo, se aquela região, aquele país tem uma boa assistência neonatal, tem um quadro de vacinação, se as crianças sofrem com desnutrição. A criança com desnutrição é uma criança susceptível ao óbito, não é? Então, a taxa de mortalidade infantil é um profundo indicador socioeconômico. Se você tem uma alta taxa de mortalidade infantil, você tem um indicativo bem importante de problema naquela sociedade. Muitas crianças morrendo, né, tem indicativo de problemas naquela sociedade. Taxa de natalidade e mortalidade, elas mostram a dinâmica do crescimento natural de uma população. Aqui está, né? O que é o crescimento vegetativo ou crescimento natural? Então, anote aí do lado. O crescimento vegetativo ou crescimento, deixa eu botar em minúsculo, ou
crescimento natural é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Beleza? É como naturalmente a população de uma região cresce. Como a população da tua cidade vai crescer naturalmente? Se nascem mais pessoas do que as que morrem, você tem um crescimento vegetativo positivo. Opa, mas se você tem o número de nascimentos inferior ao número de óbitos, você pode ter um crescimento vegetativo negativo. Não é? A população, ao invés de crescer, está diminuindo. Essas taxas têm como referência um ano, não é? Mensuradas no período de um ano. Mas houve uma preocupação muito grande entre os demógrafos aqui no Brasil, para nós contextualizarmos, nesse período da pandemia, agora especialmente com números altíssimos de morte diária, se essa fosse a referência anual, nós teríamos uma mortalidade aqui no Brasil maior do que a natalidade durante esse período da pandemia. É claro que a pandemia é uma situação conjuntural do ponto de vista da evolução demográfica, né? Nós esperamos realmente que as taxas caiam, que haja uma vacinação mais ampla para todos e que a pandemia, no futuro, esperamos muito breve, seja controlada. Mas houve sim essa preocupação entre os demógrafos, que esse número contínuo fizesse com que a mortalidade brasileira fosse acima da natalidade e que isso interrompesse histórico, né? Uma série histórica de crescimento vegetativo positivo do nosso território, com natalidades sempre superiores à mortalidade. Sem dúvida, são indicativos bem importantes, né? O crescimento vegetativo e natural, dentro de uma perspectiva de... Deixa eu apagar aqui. Eu deixo aqui para vocês, então, essa informação. Eu vou apagar para nós continuarmos, né? O crescimento vegetativo natural é também um indicativo demográfico que pode ser utilizado para análises socioeconômicas, não é? Beleza, galera? E ele deriva da taxa, da combinação de natalidade menos mortalidade. Continuando, falei há pouco no enunciado, taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulheres em idade fértil. A taxa de fecundidade, eu vou escrevendo em cada uma delas, aí você faz as suas anotações aí também, tá certo? A taxa de fecundidade está diretamente relacionado à taxa de natalidade. Só que é mais específico. Assim como a mortalidade infantil está ligado à mortalidade, não é isso? Mortalidade é mais ampla. Mortalidade infantil é um olhar específico dentro da taxa de mortalidade. A taxa de fecundidade também é um olhar específico dentro da natalidade. Não é? Como é que eu verifico a quantidade de nascidos vivos por mulheres em idade fértil? Ao invés de dividir pela população total, eu vou dividir pelo número de mulheres em idade fértil naquela região, no país. Isso aqui pode ser aplicado para um município, para uma região, para um país, né? Todos esses indicadores demográficos, né? E o que é mulheres em idade fértil? Qual é a idade fértil de uma mulher? Isso varia, obviamente, entre as mulheres. A mulher entra na idade fértil a partir da primeira ovulação, da menarca, não é isso? A menarca é a primeira menstruação, começa a ovular, já está em condições de engravidar, de ter filhos. E ela deixa a idade fértil quando para de ovular, quando entra na menopausa. Isso varia, a idade varia de mulher para mulher. O IBGE trabalha com um número um número predominante, um número para fins de coleta de informações estatísticas, né? Então ele considera mulheres em idade fértil as mulheres entre 15 e 49
anos. Essa é a faixa etária que o IBGE considera para mulheres em idade fértil. Ah, professor, mas se a garota teve a menstruação a primeira menstruação antes dos 15 anos e teve relação sexual, ela pode engravidar. É verdade, mas o IBGE trabalha com um número que representa uma maioria. Então, a partir dos 15 anos, que é uma idade terna também, uma idade bem recuada, não é? Mas a partir dos 15 anos, da mesma forma, os 49 anos. É claro que você pode conhecer alguém da tua família que teve filhos ou antes dos 15 ou depois dos 49, mas não é habitual. O habitual é dentro dessa faixa e por isso que o IBGE trabalha com esses números para efeito de criar uma série histórica, né? De qualquer forma, a fecundidade diz respeito à quantidade de nascidos vivos ao longo de um ano dividido pelo número de mulheres em idade fértil daquela população. Beleza? Beleza? Tem um dado importante para nós falarmos aqui, que é o coeficiente, outro dado vinculado à taxa de fecundidade. Você precisa saber que existe um indicador chamado... Opa! Mudei. Coeficiente de reposição demográfica. O que é o coeficiente de reposição demográfica? É a taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulheres em idade fértil, não é? Então, a taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulheres em idade fértil representa o coeficiente de reposição demográfica. O que é que isso significa, professor? Não entendi nada. Pois bem, se a taxa de fecundidade de um país ou de uma região for inferior a 2,1 filhos por mulheres em idade fértil, significa que nas gerações seguintes você pode ter um decréscimo demográfico. O crescimento vegetativo tende a ser negativo. É claro que eu estou falando em perspectiva para gerações futuras, tá certo? O Brasil hoje, por exemplo, tem uma taxa de fecundidade de 1,7 filhos por mulheres em idade fértil. O Brasil como um todo. É claro que quando a gente fala isso para o Brasil, tem vários Brasis dentro do Brasil, né? Regiões muito distintas do ponto de vista socioeconômico, e isso vai variar de região para região. Mas o país como um todo tem uma taxa de fecundidade inferior ao coeficiente de reposição demográfica. O que é que isso significa? Que para as próximas gerações você pode ter uma perspectiva de diminuição da população brasileira sob a lógica do crescimento vegetativo ou natural, não é? Ou seja, você pode ter uma natalidade inferior à mortalidade e um crescimento vegetativo negativo. Há uma perspectiva de que a população do Brasil estabilize por volta de 2050 e entre em declínio depois, uma diminuição em função desse coeficiente de reposição demográfica que o Brasil hoje já não alcança. Beleza? Vamos seguir aqui. Vou apagar para nós irmos para a próxima, tá certo? Apaguei aqui, vamos para a seguinte. Um outro indicador, esse indicador é tão importante que ele é utilizado pela ONU na composição do Índice de Desenvolvimento Humano, do IDH. Vocês lembram de IDH? Já estudaram isso. O IDH é um indicador utilizado pela ONU desde a década de 90 para mensurar o nível de desenvolvimento dos países, né? O Brasil, inclusive, trabalha com o IDH-M, verificando esse desenvolvimento dentro dos municípios, né? Ou seja, nos municípios dentro do país, nos municípios do Brasil. É importantíssimo para você saber aonde que você precisa alocar recursos, né? O IDH trabalha com um indicador socioeconômico que trabalha com 3 outros indicadores. Ele é composto por 3 outros indicadores. Quais são os indicadores que compõem o IDH? O indicador de educação, taxa de analfabetismo e permanência, anos de permanência na escola. O indicador de renda,
que é o PNB per capita, e um indicador de saúde. E o indicador de saúde que o IDH usa é exatamente a longevidade, a expectativa de vida ao nascer. Ou seja, quem nasce hoje no Brasil tem expectativa de viver quantos anos? Não é? Um recém-nascido hoje, qual é a expectativa de vida? Faz esse cálculo a partir da média da idade dos óbitos. Né? Se a população está vivendo mais, é um bom sinal. Então você está aumentando a longevidade. É um outro indicador que está fortemente relacionado com a taxa de mortalidade. Não é isso? Se você diminui a mortalidade, você aumenta a expectativa de vida. As pessoas vivem mais. Pegaram isso? Bem importante. Então é inversamente proporcional. Quanto menor a mortalidade, maior a expectativa de vida. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é de cerca de 75 anos. Não é? Esse indicador aqui é um indicador importante, inclusive, para políticas públicas. Recentemente nós vivemos a reforma previdenciária. E um dos principais argumentos para fazer a reforma previdenciária é que o brasileiro, em média, está vivendo mais e que, por conta disso, precisaria aumentar a idade para aposentar para não onerar muito aos cofres públicos. Vocês devem ter acompanhado, houve muita discussão e há muitas críticas em relação à reforma previdenciária. As críticas se dão principalmente em relação a quais são os grupos mais beneficiados, né? Essa é uma outra discussão, importante, mas uma outra discussão. Mas que esse discurso de que uma população mais longeva tem que pensar numa reforma na regulação da sua previdência, isso existe. Inclusive, dentro da demografia, tem dois termos que nós vamos falar adiante, já vou anunciar aqui agora para vocês, que é o bônus demográfico e o déficit previdenciário. Fique com isso aí, com essa pulga atrás da orelha. Adiante nós vamos ter a chance de conversar sobre isso em aulas específicas, quando formos analisar mais cuidadosamente as pirâmides etárias e a transição demográfica no Brasil. Acho que já na próxima semana. Vamos continuar aqui para a gente seguir para o final. Dois outros indicadores que nós vamos. E essa aula tem essa importância, não é? Porque a partir da aula de hoje, quando eu falar esses termos, você já deve saber do que eu estou falando. Eu não preciso explicar a cada momento, não é? Imigração e emigração, a diferença entre quem sai e quem entra. Imigração é chegada, emigração é saída. Beleza? A diferença entre eles gera o saldo migratório. Perfeito? O meu caso, eu sou da Bahia, não é isso? Então, para a Bahia, eu sou um emigrante. Eu emigrei. Para o DF, eu sou um imigrante nordestino. Esses dois termos são muito utilizados para fluxos internacionais, mas óbvio que podem ser utilizados para fluxos nacionais, fluxos internos também, como eu fiz agora nesse exemplo que eu dei da minha realidade. Beleza? Bacana? Galera, olha só que importante esse próximo. Crescimento demográfico ou populacional. Para, professor, não é a mesma coisa de crescimento vegetativo, não? Não, é diferente. É diferente. Crescimento vegetativo natural é o quê? Taxa de natalidade menos mortalidade. Não é isso? Mas como que a população de uma cidade pode crescer, de um país pode crescer? É só naturalmente? É só a diferença entre mortos e vivos que faz a população de um país crescer? Não. Você tem que levar em consideração também o saldo migratório. Então, o crescimento demográfico ou populacional é o resultado da combinação desses dois indicadores. Vamos colocar aqui, ó, o crescimento demográfico ou
Crescimento populacional, a mesma coisa, né? O crescimento da população de um país, de uma região, do que quer que seja, é igual à diferença entre crescimento vegetativo mais, diferença na soma, né? Mais saldo migratório. Ou seja, como que naturalmente e a partir do saldo migratório se comportou a população daquela região. Por exemplo, se eu não tive nenhum crescimento vegetativo, natalidade foi igual a mortalidade, assim, hipotético, né? Completamente absurda essa possibilidade, mas vai lá. Como é que a população de uma cidade, uma região, de um país pode crescer ou diminuir? Se chegaram mais pessoas do que saíram. Diga um momento da história do Brasil em que o saldo migratório foi muito importante para o crescimento demográfico. Final do século XIX, início do século XX. Nós tivemos um fluxo muito grande de imigrantes, especialmente italianos, não unicamente, que vieram para as plantações de café, ocuparam aquela... mas também migraram para o sul do país, não é? E aí a composição do saldo migratório foi bem importante. Em alguns momentos, o Brasil deixou de ser um país de imigração, passou a ser um país de emigração. Na década de 80, final de 70, início de 80, problemas políticos, econômicos, especialmente década perdida, governos militares, muitos brasileiros migraram para Estados Unidos, Europa, Japão, e isso fez com que o Brasil se transformasse nesse período no país, deixasse de ser um país de imigração e se transformasse naquele momento num país de emigração. Beleza? Bacana? Então é importante conhecer esses termos, porque quando eu for tratar na nossa aula, eu já vou considerar, quando eu falar crescimento populacional, eu sei que você sabe distinguir que ele é diferente de crescimento natural ou vegetativo. É importante isso. Essa aula de hoje é absolutamente fundamental para a continuidade dos nossos estudos, né? Vamos lá que já está quase na hora aqui. Tem uma armadilhazinha, vou até botar aqui, né? Os dois, ó. População absoluta e população relativa. E aí a gente finaliza essa primeira parte. População absoluta é o número total, não é? Países ou regiões mais populosos. Você acha que o Brasil é um país populoso? O Brasil tem uma grande população absoluta? O que é que você acha? O Brasil tem a sexta maior população absoluta do mundo. Então o Brasil é um país populoso, sim. Poucos países, na verdade 5 países, têm uma população maior do que a brasileira. E o que é a população relativa, professor? População relativa, distinguindo as características das regiões mais povoadas. População relativa diz respeito a povoamento, a população pelo território, né? Diz respeito à densidade demográfica. Ou seja, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, mas como nós temos um grande território, quando você divide a população pelo território, a densidade demográfica, o povoamento do território brasileiro, ele é fraco. Beleza? Bacana. Eu coloquei 2 termos aqui para provocá-los, né? Para que a gente entenda. É a população relativa que vai determinar as áreas ecúmenas e as áreas anecúmenas, ou seja, os pontos de ecúmenos e anecúmenos. Professor, eu não tenho nem ideia o que é isso. Pois é, a hora de aprender agora, porque vai aparecer na prova da SPSEX e você vai ter que saber. Ecúmenos são são áreas de maior densidade demográfica. As cidades são ecúmenos, não é? Então, as áreas de maior concentração demográfica formam ecúmenos. Os vazios demográficos, as áreas de escasso povoamento, formam anecúmenos. Eu posso falar de anecúmenos globais, por exemplo, as calotas polares, os picos nevados, os desertos quentes, não é? Aqui no Brasil, eu poderia falar de uma área anecúmena na região da parte, não é toda ela, parte da Amazônia Ocidental. Né? Ali eu tenho uma área de baixo povoamento, de muito baixo povoamento. Tá bem?
Vamos continuar? Então, eu acho que aqui nós fechamos os principais indicadores e a partir de agora a gente vai partir, vai fazer a análise dos mapas, dos gráficos a partir deles, né? Olha, por exemplo, isso aqui é do IBGE, tem a data aqui? Não. Por agora, não peguei a data, podia ter posto, mas por agora, né? Olha a população brasileira. 212 milhões de habitantes, né? Já passamos 210 milhões de habitantes. Isso daqui certamente, como nós temos a natalidade um pouco maior que a mortalidade, vai crescendo, né? Essa é a população do Brasil, um país populoso. Esses dados aqui são de 2009. Qual é o país mais populoso? 10 países mais populosos do mundo. Principal, China. Índia, epa! A Índia tem um crescimento natural maior do que a China, o que significa que nos próximos anos, nas próximas décadas, pode ser que a Índia, pode ser não, a Índia tende a se tornar o país mais populoso do mundo. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Indonésia. Quinto, Brasil. Você falou que o Brasil era o sexto, professor. Pois é, isso aqui é de 2009, né? O Paquistão passou o Brasil. O Paquistão tem um crescimento vegetativo maior do que o Brasil. E aí já passou o Brasil. E tendo a dizer que o Bangladesh vai passar também, se já não passou. Por quê? São países que têm um crescimento vegetativo maior que o Brasil. Ainda assim, o Brasil é um país populoso, dos mais populosos do mundo, né? Do ponto de vista do continente, é claro que a Ásia tem grande destaque. Pense aí, só desses mais populosos, deixa eu voltar aqui, desses mais populosos, China na Ásia, Índia, Ásia, Indonésia, Ásia, Paquistão, Ásia, Bangladesh, Ásia, Japão, Ásia, dos mais populosos. Não é à toa que a Ásia vai ter cerca de 60% da população mundial. E crescendo, viu? Crescendo. A população europeia, por exemplo, que é de menos de 10% da população mundial, boa parte dos países tem um crescimento vegetativo negativo. As Américas, 13%, e a África é o segundo continente mais populoso, com 17%. Também, de uma forma geral, os países africanos têm um crescimento vegetativo maior do que o restante do mundo, por conta da posição deles na transição demográfica. Que significa que esse percentual pode crescer nos próximos anos. A Oceania, bem pouco em relação ao percentual mundial, não é? Como é que essa população mundial está distribuída? Aqui está para vocês, né? O continente europeu, apesar de ter menos de 10% da população mundial, ele é o menor continente, então ele é o mais bem povoado. É o melhor povoado, pode ser, né? Tanto um quanto o outro. Tá certo? Agora olha os grandes ecúmenos aqui. Rio Ganges, na Índia. O rio amarelo e azul Yangtze-Kiang, Huanghe-Ho, as planícies aluviais da China, não é? Olha essa região do mundo aqui, gente, está quase afundando. Exagero, brincadeira, né? Mas por aqui você tem cerca de 3 bilhões de pessoas. Sudeste Asiático, subcontinente indiano, Japão, Indonésia, Coreia. Essa região é densamente povoada. Olha os anecúmenos, norte do Canadá, Groenlândia, Sibéria, Saara, Kalahari, estou passando o mouse, não é? Deserto da Vitória, na Oceania. Olha o que eu falei da Amazônia Ocidental, beleza? Patagônia, Argentina, são áreas de anecúmenos. No Brasil, a distribuição da população é bem desigual, né? O povoamento do Brasil, você tem uma faixa litorânea mais densamente povoada. À medida que você vai interiorizando, o povoamento vai escasseando. Isso é visível nesse mapa aqui, distribuição da população, e merece muito destaque as áreas urbanas, né? Claro, as maiores concentrações urbanas junto à faixa litorânea. No sudeste e no sul já há um processo de interiorização com várias cidades médias. Destaque aqui é o DF, Goiânia, Manaus, Belém. Mas olha só,
visualmente você percebe que há uma concentração na faixa litorânea. Essa informação é sensacional. Olha que informação preciosa. Na faixa de 200 quilômetros do litoral, você tem mais de 50% da população brasileira. 200 quilômetros é muito pouco. Você pegar a faixa da praia, faixa da orla atlântica brasileira e interiorizar, 200 quilômetros apenas, você vai ocupar aqui mais de 60%, perdão, mais de 50%, 58%, né, da população total do país. Não é louco isso? Bem importante. Aqui estão as regiões metropolitanas, né? Tá certo? Continuando, a aplicação daqueles indicadores na realidade brasileira a partir, onde é que eu boto minha? Eu boto aqui embaixo, depois eu subo. A partir de uma projeção, o que era em 2010, que foi nosso último censo, e a projeção para 2058. Da população total, olha como eu falei, vai numa crescente, vai estabilizar. Vocês estão percebendo que a partir de 50 começa a cair em uma projeção. Então nós deveremos chegar até 240 milhões e vai cair, não é? A expectativa de vida ao nascer vai numa curva crescente, só que tem uma hora que se estabiliza lá em cima, né? Está em 75, mais ou menos, vai crescer um pouco mais, mas tem um momento que já não dá mais, porque não dá mais para avançar, né? Por conta de uma limitação humana, inclusive. Olha que bacana essa brincadeira aqui entre taxa de natalidade e mortalidade no Brasil. A taxa de natalidade agora é bem mais alta do que a mortalidade, né? A natalidade é mais alta que a mortalidade. Mas numa projeção, você tem a mortalidade aumentando um pouquinho, porque a população já ficou longeva, uma população idosa e que, óbvio, mais susceptível ao óbito, e a taxa de natalidade numa contínua queda. Então a perspectiva é de que em 2050 haja inversão, a natalidade menor que a mortalidade. Aqui a mortalidade infantil, como os outros indicadores, há uma tendência de melhora dos indicadores com a passagem do tempo e da transição demográfica. E aqui a evolução dos grupos etários, que nós vamos ver, essas duas aqui são sobre o grupo etário, que nós vamos ver em pirâmides etárias. Nós vamos ter uma aula específica para analisar as pirâmides etárias. Eu vou trazer de volta essa imagem, mas aqui em projeção. 3 pirâmides etárias, 91, 2000 e 2010. Olha a quantidade de jovens, aqui está a faixa etária, né? Em 91. Aí o percentual do número de jovens diminuiu. E de novo diminuiu. Censo após censo você vai ter uma diminuição. Por outro lado, olha aqui a parte dos idosos. Cada vez as pessoas vivendo mais, sendo mais longevos, né? Tenho que finalizar a aula, estamos quase no nosso horário. Vou finalizar com esse gráfico aqui. Distribuição da população economicamente ativa, em 2016 pelos setores de produção. O setor terciário, que tem a ver com os serviços, abocanha cerca de 65% da população economicamente ativa. Quem é a população economicamente ativa? É quem está trabalhando ou quem está fora do mercado de trabalho, mas procurando emprego, não é? Essa é a população economicamente ativa. Que não basta não basta ter a idade de trabalho, não é? Não basta ter na faixa etária acima de 18 anos até 65, não basta isso. Para compor a população economicamente ativa, tem que estar ou trabalhando formalmente, vinculado, ou mesmo informalmente, ou procurando emprego, né? E aqui você tem 28% nas indústrias, setor secundário, 7% apenas no campo, no setor primário, e uma maioria significativa no setor terciário, o que é uma sinalização do que nós chamamos de terciarização da economia, de forte concentração urbana, como nós já vimos. Essa última imagem é uma imagem que a gente vai continuar a discutir adiante, é sobre a concentração de renda.
isso é considerado para o mundo, mas nós vamos aplicar diante a realidade brasileira. Beleza? Galera, foi um primeiro contato, espero que vocês tenham gostado. Primeira aula sobre demografia, primeira aula do segundo trimestre, continuamos adiante. Beijo, tchau, tchau.